Monumental de Guayaquil, no Equador. O Flamengo conquista a terceira Libertadores da América da sua história. Campeão dos campeões. Vamos lá então. Bigol abriu jogada direita para Mateuzinho, Mateuzinho para ele, para Memphis Depay. Golaço! 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 Toque de mão para tirar o fôlego da fiel torcida corintiana. Uma aula de futebol, um show de futebol. Acabou o jogo, Wilton Pereira Sampaio. Corinthians campeão da Copa do Brasil. Tetracampeão Corinthians, Corinthians, Corinthians. Vamos lá Corinthians. então, vamos lá. O Dorival Júnior, primeiro agradecer demais a sua presença aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou falar primeiro como seu amigo, depois eu vou como um apresentador que sou. Cara, eu amo tanto você, mas eu gosto tanto de você. Você foi tão importante na minha vida, que as pessoas às vezes não sabem disso. Porque a gente morou junto, eu fiz muita merda pra você, roubei você, bati seu carro, roubava suas camisas, um monte de coisa. Mas eu acho que você, seu pai, sabe, a sua família, a sua bondade, o seu caráter, porque treinador de futebol, muitas vezes, ou a maioria das vezes, é crucificado mais que todo mundo, porque quando perde, é só ele que perde, mas quando ganha é o jogador que faz o gol. Mas só que você foi um cara de ambiente tão bom, mas tão bom, que quando eu mandei o Luiz Carlos embora como gerente de futebol, eu cheguei pra você e falei assim, ô Pica-Pau, não vai embora não, fica aqui. E você com uma hombridade incrível, você falou, Neto, eu até ficaria. Ninguém te conhecia como treinador antes. Aí ele falou, mas eu tenho que ser leal ao Luiz Carlos Ferreira. Cara, a sua hombridade, ela é tão grande, que quando uma pessoa te entrevista, tá te entrevistando e fala assim, é sorte, aquele dia eu queria estar no seu lugar, que eu ia voar no pescoço do cara. Porque não pode ser sorte 4 títulos, não pode ser sorte quase 20 títulos, não pode ser sorte o pai. Que você é o pai do mata-mata, você é o pai da Copa do Brasil. Você foi pro Flamengo, você ganhou a Copa do Brasil, você ganhou a Libertadores, você botou os 2 caras pra jogar, ninguém fez isso. Você veio pro Corinthians na maior crise da história do Corinthians politicamente. Pô, você consegue ganhar 2 títulos, você consegue fazer os caras jogar. Sabe por quê? Porque você tem um caráter muito, eu ia falar foda, que não pode, mas eu já falei. O seu caráter, ele é tão grande, seu coração é tão grande, que veio do seu pai, que eu chamava de Cilinho, porque era parpiteiro, dava parpite em tudo, né? E você, cara, se transformou dos grandes treinadores, passou pra seleção, não sei o quê, toma pau, não sei o quê, mas todos os clubes que você foi, e aí eu falo com orgulho de amar você, que já meti o pau em você várias vezes. Eu sei que é duro receber crítica de quem a gente ama, mas assim, você se transformou num cara que não é só treinador. Você é pacificador, você é inteligente, você recebe críticas, você absorve. E aí, meu irmão, você tá num time que você viu a grandeza que é e a porrada que é. Então, eu só quero te agradecer do fundo do meu coração o que você fez, o que você faz e que você vai fazer ainda por Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá bom, Júnior? Que é isso, Neto. Primeiro agradecer de coração. Você passou aí alguns momentos, né, que foram fundamentais, importantíssimos na minha carreira. Eu acho que em todas essas conquistas que nós tivemos fatos importantes, momentos que marcam, e eu não digo só essas últimas, não, muito pelo contrário, até porque o que fez com que nossa carreira
tivesse assim uma estabilidade foi justamente as minhas primeiras equipes, ganhando alguns campeonatos que foram muito importantes para mim e foram fundamentais no meu crescimento de um modo geral. Nós tivemos momentos importantes juntos na vida, acho que um ajudou o outro a crescer, né, profissionalmente, nos reencontramos logo depois. Primeiro foi logo no início da nossa carreira, depois, alguns anos mais tarde, um pouco mais velhos, já conhecendo um pouco mais os caminhos, voltamos a nos encontrar. Depois fomos a lados opostos praticamente, né? Eu como jogador do Palmeiras, você como grande jogador do Corinthians, e mesmo assim nunca perdemos o contato, o respeito, a gratidão, o carinho um pelo outro. Eu acho que isso daí é um fato muito importante. E para mim foi marcante esse momento inicial aí que me fez lembrar aí de fatos muito interessantes da minha vida. Isso é demais, Pica-Pau. Vamos lá, Luiz Fabiani, a primeira pergunta pro Dorival Júnior, agradecer ao Agrela. Parabéns, viu, Agrela? De você Obrigado, craque. ser a produção dos donos da bola. Muito obrigado, filho, que você vai ter futuro aqui comigo. Luiz Fabiani, Dorival Júnior. Oi, Dorival, boa tarde pra você. Parabéns pela conquista da semana, a Supercopa do Brasil, seu segundo título pelo Corinthians. Eu queria começar com uma pergunta simples na realidade, mas que eu tenho muita curiosidade para entender o seu pensamento. Você é um cara que ganhou por onde passou, basicamente. E mesmo assim, muitas vezes, talvez aliado a outros técnicos brasileiros, você não seja colocado na prateleira que condiz com a quantidade de títulos que você tem. Você se considera subestimado, Dorival, pelo mercado e por analistas de futebol no geral? Não, sinceramente não, eu não penso dessa forma, Luiz. Eu acho que quem tem que mensurar a grandeza do profissional que você é, do ser humano que você não precisam ser pessoas que façam parte de um mesmo plano de trabalho. Eu acho que o reconhecimento que eu tenho dos atletas que eu tive ao longo de toda a minha carreira, o histórico que eu tive, as vitórias que eu conquistei, um treinador que atinge 1.000 jogos na sua carreira, e só praticamente em times grandes do futebol brasileiro, porque eu estou trabalhando desde 2003 em grandes times. Eu fiquei parado por 3 anos e meio, mais ou menos, entre uma saída e outra de um clube, um problema que eu tive, um câncer, enfim. Fiquei entre 3 anos e meio e 4 anos parado. Então, eu tô praticamente nesse mercado aí desde 2003, hoje já são indo aí para 23 anos, com uma parada de 3, 4 anos, são 20 anos. E eu disputei um título em cada ano, no mínimo, eu disputei um título em cada ano. Então, assim, eu não preciso ficar esperando reconhecimento, satisfação, é, algum tipo de honraria. Eu sou muito sincero com vocês. Eu encaro as coisas com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Eu faço o meu trabalho, eu procuro entregar ao meu clube o melhor possível. Só para vocês terem uma ideia, eu sou um dos poucos treinadores campeões da Libertadores de uma maneira invicta. Tem o time que mais fez gols numa edição da Copa do Brasil, o Santos de 2010, foram 39 gols. Eu participei do time que menos gols tomou numa edição de Copa do Brasil, ganhando de todos os seus adversários fora de casa, que foi justamente a equipe do Corinthians no final do ano passado, ou melhor, na edição do ano passado, tomando 3 gols apenas na competição. Tenho números assim interessantes e importantes, 60 e poucos por cento, quase 65%, 8% de aproveitamento ao longo da minha carreira. Então, assim, eu não preciso ficar na expectativa, na espera, não quero reconhecimento de ninguém, não preciso que isso aconteça. A minha maior satisfação é poder encontrar jogadores que eu iniciei hoje sendo treinadores de futebol e agradecendo pelo momento que tiveram comigo. Cada clube que eu jogue, 8, 10, 12 jogadores vêm nos cumprimentar no banco de reservas.
Aonde eu passo, eu tenho reconhecimento do torcedor, eu tenho reconhecimento dos meus adversários. Ah, Olha, isso para mim é muito mais valioso do que qualquer outro tipo de condecoração o que possa acontecer. Eu ganho um título como aconteceu, ajuda a ganhar um título como aconteceu no domingo, mas na segunda-feira eu já estou preocupado com o que vai acontecer na quinta-feira num jogo preocupante e decisivo para as nossas pretensões no Campeonato Paulista. Eu não me apego muito a títulos, a essas condições, a esses números do mercado, mas sou muito feliz e muito satisfeito com a carreira que eu tive, tanto como atleta, que não ganhei tanto quanto, é, e muito mais ainda agora como treinador, porque tem uma diferença muito grande. Quando você é atleta, você cuida de você para depois você se dar um pouco mais ao grupo de trabalho. E quando você é treinador, você se preocupa com tudo à sua volta, muito pouco com você. Então isso te dá uma satisfação, um prazer muito maior de você ver tantos e tantos jogadores que eu lancei ou ajudei a lançar no mercado de trabalho e hoje aí são grandes profissionais de futebol. Isso para mim não tem preço. Então, por isso que eu não espero reconhecimento de ninguém. Ainda mais um país como o nosso, que pouco se valoriza o brasileiro. O brasileiro não gosta do brasileiro. Essa é a grande verdade. Mas eu Verdade. entendo e passo por cima disso, Neto. Exatamente isso. Sabe o que eu vou te perguntar? Depois o Bruno Milhozzi, Paulo do Vale. É duro entrevistar o Dorival Júnior. Acho que eu não lembro quando vocês eu entrevistei ele. É duro de você entrevistar quem você ama, quem é seu amigo, jogou junto, morou junto, né? É treinador do time que é minha vida, que é o Corinthians. Quantas vezes, às vezes, eu não encho o saco do Dorival Júnior, acaba o jogo, ele ganha, eu falo, puta, Pica-Pau, obrigado, cara, você não sabe que é o Corinthians, e não sei o que, tal e coisa, mas eu não interfiro na minha amizade, do meu amor por ele em relação a isso. Cara, eu acho que você lançou um jogador que há muito tempo eu não vejo a passada que ele tem e da sua função. Só que o seu passe sempre foi um passe vertical, você sempre fez lançamentos, você foi um volante de muita qualidade técnica, o seu time não joga para trás, as pessoas não sabem disso, porque o seu time é ofensivo, né? Você joga para frente. O que você pode falar do André, cara? Que eu acho que esse menino, Júnior, esse menino tem um futuro tão grande, mas tão grande, que aí é uma visão que eu gostaria de perguntar pra você. Você coloca um cara pra jogar contra o Flamengo e a personalidade dele de pegar a bola, driblar os caras, chegar ao pau e fazer muitas vezes nem o primeiro, o segundo volante, porque você arregaçou com o Felipe Luiz no seu treinamento. Você botou 3 zagueiros, você não deixou de Arrascaeta, mas você deixou ele jogar. Os 2 volantes jogaram, que foi o Breno Bidon e o André. O que falar do André? O que você viu nele e qual é o futuro pra esse menino? É interessante isso, Neto. Eu vi o André voltando depois de uma lesão séria que ele teve, assistindo a um treinamento das categorias de base. E eu perguntei quem era esse garoto, tudo que havia me chamado a atenção, justamente por isso aí que você falou, uma passada longa, né? Correndo com bola, muito forte, assim, fisicamente falando, e um garoto que eu percebi, assim, algumas qualidades, mesmo que naquele momento ele estava, se não me falha a memória, voltando na primeira semana de pós-recuperação, justamente de uma lesão um pouco séria que ele havia tido. E nós o trouxemos, preparamos aí ao longo de 2 meses e meio, quase 3 meses, porque eu não gosto, Neto, de tirar um jogador das categorias de base e automaticamente já colocá-lo na equipe de cima. Eu acho que a gente tem a obrigação de preparar um pouco mais esse garoto, dentro das condições que a gente espere da equipe e daquilo que você já venha desenvolvendo. E ele teve esse período e isso ajudou, porque ele recuperou o nível de força, recuperou as suas condições. É um jogador que tem uma passada longa, força de combate, é um jogador que se apresenta no apoio, está sempre presente na retomada de bola, muito consistente e um fato importante, ele aparece com muita frequência dentro da área adversária, lembra muito nesse quesito, lembra muito Paulinho quando jogava, um jogador que de surpresa vinha, aparecia e era um
praticamente um artilheiro, mesmo sendo um segundo volante. André tem um pouco dessa característica, eu espero que ele desenvolva ainda mais. É apenas um início. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado, mas é um garoto muito centrado, muito consciente, equilibrado, e eu acho que isso daí já é um fator muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento de um garoto que já tão novo, tão jovem, apresenta muitas qualidades, tanto em treinamento quanto nos tem entregue aí em jogos, e jogos importantes e fundamentais. Bruno Migliozzi. Dorival, tudo bem? É um prazer conversar contigo. Obrigado novamente por atender a Rádio Bandeirantes. E a gente teve a chance de ouvir aqui agora há pouco vários momentos importantes da sua carreira, títulos, conquistas. E uma coisa, Dorival, que imagino que você, com o passar dos anos no futebol brasileiro, venha percebendo, é a dimensão que as coisas tomam, né? Não só os times, mas os jogadores alcançando status de estrelas, e um técnico tem que saber lidar muito bem com tudo isso. Fazendo esse retorno à sua carreira, você passou pelo Santos, que tinha o Neymar e o Ganso surgindo, você passa pelo Flamengo, recheado de estrelas, pela seleção brasileira, diversos times, e no Corinthians especificamente também, o Rames no São Paulo, que o PDV lembra, e no Corinthians tem, claro, figuras importantes, e tem a do Memphis. Eu queria saber, Dorival, como conseguir lidar com esse tipo de jogador para fazer render, para fazer funcionar, motivar esses caras para que eles entendam a cultura do nosso futebol. Acho que isso é um papel importante. E além disso, já que entrei nessa pergunta, Dorival, qual seria a importância de contar com o Memphis ao longo de todo o seu trabalho no Corinthians? Bom, Bruno, assim, de um modo geral, eu acho que você tem que, primeiro, né, tentar entender o ser humano. Eu acho que essa daí é uma obrigação de quem comande, de quem dirija, não só dentro do esporte, mas naturalmente dentro da vida. É, eu acho que esse é o primeiro quesito, né, que um profissional que tenha comando, ele precise ter para que ele possa se desenvolver profissionalmente e tentar extrair o máximo possível de cada atleta. Eu acho que isso é obrigação de todo treinador, é você tentar tirar o máximo de cada, de cada atleta, é, tê-lo não só nos momentos em que ele esteja bem, que isso acontece de uma maneira natural, você não precisa nem interferir, mas e principalmente nos momentos em que ele não esteja bem. O que eu vejo é que todo atleta ele tem uma certa insegurança natural de todos nós seres humanos. Nós temos inseguranças, incertezas, dúvidas, todas elas geradas pelo momento, pelas situações que atravessamos, passamos, em qualquer área de trabalho e de atuação. E eu acho que cabe muito ao profissional estar um pouco mais próximo. Eu sempre pontuo isso a toda a minha comissão, que não é pequena, né? A comissão técnica de um clube de futebol hoje em dia, nós temos aí muitos elementos, mas eu sempre pontuo para que todos fiquem atentos, fiquem muito próximos, presentes aos jogadores, porque às vezes um pequeno sinal, se neutralizado logo no início, você consegue diminuir muito o prejuízo de um problema que deva estar acontecendo, ou dentro ou fora da sua área de trabalho com esse atleta. Além do que, você tentar entender a personalidade de cada um, você tentar fazer uma leitura rápida de tudo aquilo que você tenha nas mãos, de como cada um reaja, quer sejam em momentos positivos ou negativos. Eu acho que isso tudo você vai conhecendo com o tempo, você mesmo e próprio vai planificando a tua maneira de atuar e interferindo o mínimo, a não ser que tenha necessidade, que precise realmente impor alguma situação, mas eu acho que a liderança, ela compartilhada, ela te dá resultados importantes, desde que o comando não fuja das suas mãos. Por isso eu procuro sempre respeitar o atleta em qualquer categoria, em qualquer sentido, em qualquer situação, ele ganhando muito ou bem menos, iniciante ou não, já um atleta experiente, porque eu sei que em algum momento esse atleta será importante, será fundamental e decisivo para a sua equipe de trabalho. Então, o mesmo tratamento que eu procuro dar, por exemplo, a um garoto como André, que está iniciando nesse momento, eu procuro fazê-lo também com o Memphis, que já é um jogador conhecido aí mundialmente, e que já tem uma história de vida e que naturalmente, também como todos nós, não deixa de ser uma pessoa que tenha as suas alegrias, os seus ganhos, as suas certezas, mas que também conviva com
as suas incertezas, inseguranças, as suas dúvidas, e aí nós temos que tentar estarmos um pouco mais próximos e ajudarmos da melhor maneira possível. É o rebu que está acontecendo lá. Bandeirinha não aguentou, chamou. Vai cobrar para o time da Matonense. Atenção. Olha a falta. Gol do Júnior! Botando no ângulo esquerdo de forma indefensável para a Matonense Júnior. No ângulo esquerdo, numa cobrança soberba, indefensável. Matonense 0, Novo Horizontino. Ô, Pica-Pau, você batia mais falta que eu? Não, né? Não, eu te ensinei, né? É Só que como você não me deixava bater de jeito nenhum, como você não me deixava bater de jeito nenhum, eu tinha que fazer o quê, né? Eu tinha que ir para outro local para tentar bater uma faltinha. Foi outro time. Esse gol é a narração do seu avô, que o Paulo do Vale é neto do Luciano do Vale. E esse gol foi incrível. Espero muito que a Matonense volte a ser a Matonense de sempre. Né? Paulo do Vale, pergunto pro Dorival Júnior desse gol incrível. O seu avô. Muito legal. E me mandaram esse gol recentemente. Até do gol, grande momento do Milton Neves, do meu avô narrando essa cobrança de falta do Júnior. E tive a oportunidade também de entrevistar bastante o Dorival como treinador do São Paulo aí nessa passagem dele, que também foi muito marcante no Tricolor Paulista, ganhando também uma Copa do Brasil incrível, né? Ô Dorival, eu queria te perguntar o seguinte, os títulos, você falou muito como você lida com todas essas situações, do quanto você supera alguns obstáculos, as críticas e se coloca como um dos principais treinadores do país. Mas todo mundo é humano e fica chateado com algumas situações, e a gente sabe que você ficou chateado sim com a sua saída da seleção brasileira. Os títulos pelo Corinthians, Copa do Brasil e agora Supercopa, remediaram essa dor da frustração de ter um ciclo encerrado antes de uma Copa do Mundo que está por vir com a seleção, Dorival? Bom, assim, primeiro que eu nunca vou deixar de torcer pela seleção brasileira, jamais isso vai acontecer. Essa passagem ela está marcada na minha vida, na minha carreira, até porque eu não cheguei ali por um acaso. Eu cheguei com merecimento. Eu peguei a CBF num momento muito conturbado, com muitos problemas, eu entendo isso também. O que eu vejo é assim, eu não tenho dúvidas que o trabalho daria certo. Eu tinha uma certeza muito grande comigo. Tanto é que nós estávamos fazendo praticamente uma reformulação dessa equipe e tendo muito ou pouquíssimo tempo, né? Neto sabe, você se apresenta no domingo, os jogadores chegam numa segunda, terça, metade segunda, metade terça, você treina a quarta, joga a quinta, descansa a sexta, recupera um pouco mais no sábado, treina domingo, treina a segunda para jogar na terça-feira. Esses são esses momentos FIFA, né? Essas datas FIFA que às vezes, e na maioria delas, prejudica muito, né, para você, principalmente você que ainda não tem uma equipe formatada, né, ela já montada, ela já bem definida, até porque quando acabou a última Copa, a exigência de toda a imprensa, de um modo geral, a exigência da diretoria da CBF e do seu presidente, era justamente que nós fizéssemos uma reformulação completa, e eu pontuei a ele que nós teríamos que ter muita paciência e muita calma, porque uma reformulação ela não acontece do dia para a noite, ainda mais dentro de uma seleção, onde pouco se vê os jogadores, pouco se encontra, e ao longo de todo esse processo nós tivemos aí muitas perdas, muitas. Eu nunca pude contar, por exemplo, com o Neymar, nunca pude contar com o Casimiro, nunca pude contar com o Richarlison, que na época eram titulares, né, da seleção, e outros jogadores mais. Mas assim, não saio de lá, saí sim um pouco e lamentando muito a situação da forma como ela aconteceu, isso sim.
Sair magoado? Não, não tenho isso na minha vida, não tenho mesmo. Ah, Poderiam ter tido um outro comportamento? Sim, porque foram críticas até desumanas, desleais em muitas situações, até porque todos conheciam o momento que nós estávamos passando. E eu acompanho hoje, né, os próprios resultados da seleção. O nosso percentual é pontualmente igual àquilo que o professor Ancelotti vem alcançando desde a sua chegada. Então, assim, não tem uma diferença gritante entre o que vinha acontecendo e o que está acontecendo. Mas eu tenho o sentimento que nós chegaríamos muito fortes no Campeonato Mundial, justamente pelo crescimento desses jogadores que lá estavam, já 2 anos e meio mais experientes, mais vividos, com o retorno desses jogadores citados que seriam importantes em toda a articulação da equipe, e eu não tenho receio que nós chegaríamos fortes para uma competição que será muito difícil para todas as grandes equipes do futebol mundial. Podem esperar, talvez, aí um dos campeonatos mundiais mais equilibrados, disputados e complicados dos últimos anos, justamente pelo crescimento de algumas seleções, pelo aparecimento de outras, e, acima de tudo, pela recuperação de algumas que também vêm buscando um reequilíbrio nesses últimos meses que antecedem aí uma Copa muito importante para todos nós. Vamos lá, Everton Ribeiro, Everton Ramos, que por sinal Everton Ribeiro caía bem no Corinthians. Everton Ramos com o Dorival Júnior. Boa noite, Dorival. Parabéns pelo título recente, pelas conquistas na carreira também. Um prazer falar contigo. Dorival, o Corinthians resolveu algumas das pendências e das maiores adversidades da última temporada, que foi aquela questão do transfer ban, e trouxe alguns nomes recentemente, inclusive voltando a contratar. Milans, Gabriel Paulista, Caio César. Queria saber de você se você aguarda ainda novas contratações ou se o grupo está fechado já para a sequência da temporada. O Corinthians tem aí Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, diversas competições pelo restante da temporada. Eu acho que nós temos que ser realistas. Nós precisamos de um grupo mais forte e mais composto. Nós tivemos muitos problemas o ano passado, porque em muitos momentos nós não conseguimos um equilíbrio ou uma regularidade do nosso elenco. E nós não podemos passar novamente por essa situação. Eu ainda espero aí uns 5, 6 jogadores, com certeza, que venham a reforçar, que venham a melhorar a capacidade do nosso grupo, jogadores que possam nos dar uma resposta. Eu entendo o momento do nosso clube e não faço exigência com relação à qualificação de profissionais, ainda que gostaria muito que pudéssemos buscar os melhores de cada posição, é natural. Mas eu entendo que é uma situação muito difícil que nós estamos passando, entendo, compreendo, trabalho com aqueles que lá estão, mas o presidente e a diretoria têm consciência que nós precisaremos de reforços para que possamos estar mais estruturados para as competições que teremos pela frente. O nível de exigência será ainda mais alto. Todas as equipes do futebol brasileiro estão se reforçando e nós não podemos ficar atrás. Nesse momento, no dia 3, né, de fevereiro, nós mais perdemos atletas do ano passado para cá do que nós ganhamos. Então, nós estamos com lacunas em aberto e que devam estar e serem preenchidas por jogadores de nível para que possamos fortalecer o nosso grupo de trabalho. Que, por sinal, quais são as funções... Na verdade, a imprensa sempre bate nisso, né? Quais são as funções, por exemplo? Você sempre foi... Se a gente imaginar os títulos que você ganhou, e que foram muitos, porque você é o rei do mata-mata, e agora você é cobrado no geral, sacou como é que é a vida? Você é o rei do mata-mata, mas aí quando você vai mal no geral, mas você foi campeão brasileiro. Isso é natural, tá tudo certo. Ô, craque, só um parênteses, você falou sobre o Dorival em mata-mata, eu fiz um levantamento Acho que de 20 ele ganhou 19? Das últimas 24, ele ganhou 23. A última eliminação dele foi pra LDU,
no São Paulo. Pelo Corinthians, ele tem 6 duelos mata-matas, passou em todos. No São Paulo, foram 6, passou em 5. No Flamengo, passou em todos. No Ceará, ele passa pelo General Cabalheiro. E pelo Atlético Paranaense, ele passa por 3. Por que ele tem que pensar... Por que ele tem que pensar que as pessoas não acham ele no nível A, né? Nessa década, ele perdeu um mata-mata. Que foi nos pênaltis ainda. Você sabia disso, Júnior? Não, eu tinha uma noção, não sabia com certeza, assim, de todos os números, não, né? Eu tinha uma noção. Repete de novo aí pra ele. Das últimas 24 eliminatórias, classificou em 23 e a que foi eliminada foi nos pênaltis ainda. Então, em igualdade de saldo de gols e acaba sendo eliminado nos pênaltis nas quartas da Sul-Americana, numa altura em que ele já era campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. E ganhar 2 títulos. Oi, pode falar, Júnior. Não, eu fico feliz assim, olha. Eu tive uma grande equipe que foi montada, porque quando eu cheguei em janeiro, em dezembro, aliás, nós não tínhamos ainda uma equipe. E transformamos 2 jogadores que foram fundamentais, o Ganso e o Neymar, em titulares da equipe, e a partir dali estruturamos a equipe justamente para que esses 2 jogadores pudessem desempenharem as suas melhores condições. Essa equipe foi montada, foi a equipe que mais fez gols numa edição de Copa do Brasil. Eu acho que isso daí é um ponto que ninguém mais vai bater, muito difícil de acontecer. Foram 39 gols. E eu nunca tive a melhor equipe da competição. Todos falam a respeito do Flamengo. Quando eu cheguei no Flamengo em 2022, Neto, o Flamengo estava na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Perdemos a primeira partida, que foi logo em seguida, para o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. E já tínhamos o desafio da Libertadores logo na sequência. Então, só para você ter uma ideia, nós fomos da 16ª à 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nós passamos a Libertadores invictos e a Copa do Brasil praticamente uma conquista ali maravilhosa para o momento, para tudo que desenhava. Então, quando acabam essas competições, todo mundo falava que eu tinha a melhor equipe do futebol brasileiro nas mãos. Por isso que nós havíamos alcançado e conquistado aqueles resultados. Só que na nossa chegada, o cenário era outro, completamente diferente. Coisa que aconteceu também no São Paulo e no próprio Corinthians. Ninguém apostava no Corinthians, ninguém apostava no São Paulo em 2023. E graças a Deus, com trabalho, com dedicação, nós fomos eliminando grandes adversários na sequência, tirando aí equipes que eram superiores e que em campo tiveram muitas dificuldades com as nossas equipes. Então isso para mim, quando dizem, e foi a primeira pergunta talvez, acho que o Luiz tenha feito. Sorte, né? Os caras falam que tem sorte, né? Muita sorte, né? Muita sorte, hein, Júlio? Então, assim, de vez em quando um pouquinho de competência também acompanha. Senão fazer o quê? Ô, Júnior, quais são as funções ou as posições para você brigar na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro? O Paulista, eu vou até tirar da minha pergunta, porque o Paulista tá aí com todo mundo, é difícil, começo, poucos jogos, você tem mais 3, né? Capivariano, Palmeiras e São Bernardo. Você precisa fazer 6 pontos, você tá classificado, né? Qual é a ideia para ganhar Libertadores que você já ganhou? Qual a ideia para ganhar brasileiro que você já ganhou? Você precisa de elenco. Você não pode. Se o Memphis sair, você não pode ficar a pé. Se o Bidon sair, você não pode ficar a pé. Qual a ideia? São essas decisões que nós temos que tomar. Então o Corinthians tem que ter consciência que precisa reforçar o seu grupo de trabalho, porque senão não adianta, Neto. Nós temos que ter hoje mais um homem de frente, nós temos que ter mais 1 a 2 homens de meio, nós temos que ter mais um lateral. Então, assim, para que nós possamos estar fortalecidos num momento de maiores dificuldades da competição.
Nós estamos buscando. O ano passado, por exemplo, nós não tínhamos nenhum jogador de velocidade que saísse 1 metro atrás de um zagueiro ou de um lateral e chegasse 1 metro na frente dele. Então, nós estávamos com uma única possibilidade de montagem de equipe, jogar por dentro, como nós fizemos ao longo de toda a competição. E em muitos jogos que nós fizemos, Neto, nós não soubemos matar os jogos. Ganhávamos, às vezes, por 1-0, não conseguíamos o segundo gol, tomávamos um gol ou dois, às vezes. Fazíamos um jogo muito bom, muito regular, não conseguíamos o gol, sofríamos um contra-ataque, saíam gols. Então, a 13ª colocação, se não me falha a memória, o ano passado, foi terrível para aquilo que a equipe produziu. Porque é só um dado para tentar mostrar o quanto de trabalho tem dentro da nossa equipe. Nós saímos da equipe com a 17ª colocação em Contra o posse Bahia de foi bola assim, do Júnior. campeonato. Contra o Bahia, vocês tiveram Não, também. 18 chances. Tiveram 18. Se repetiu a mesma situação do ano passado. Então você sai de uma 17ª posição em posse de bola e chega na segunda colocação só perdendo para a equipe campeã que foi o Flamengo. Neto, uma equipe para ter posse de bola é porque ela tem trabalho, ela tem alternativas, ela tem possibilidades. Ela não atinge um número como esse por um acaso. Até porque eu não gosto da posse pela posse, eu gosto da posse com efetividade, com criação. E criação nós tivemos. Nós, infelizmente, pecamos muito nas nossas finalizações no ano passado. E isso nós não podemos deixar acontecer. Nós perdemos, ao longo do ano, jogadores muito importantes num mesmo momento. Eu não tive, por exemplo, Carrídio Garro, Yuri e Memphis, olha, em muitos e muitos jogos. Coincidentemente, os jogos que eles estavam juntos e presentes foram nos jogos da Copa do Brasil. Tem uma explicação para isso? Eu acho que isso começa a mostrar que nós precisamos estar mais fortes em todos os setores da equipe. Agrela. Dorival, tudo bem? Boa noite. Você chegou ao Corinthians em 2025, pouco antes do Augusto Melo ser empichado. E na época, depois do impeachment, você chegou a falar que o Corinthians precisava de paz, né? Hoje, com títulos e bons momentos vividos, você acha que o Corinthians vive mais em paz? E uma segunda, se me permite, como você pretende utilizar o Caio César no ataque do Corinthians? Bom, primeiro, eu acho que não tem outro caminho para uma equipe de futebol se ela não tiver internamente equilibrada. Nós estamos vendo, nesse momento, o São Paulo também tendo um problema muito sério, muito semelhante ao que aconteceu com o Corinthians nesse período. Não foram meses tranquilos, não foram meses que nós tivemos equilíbrio, nem interno, nem tampouco externamente. A cada semana uma notícia ruim do nosso clube pipocava na mídia de um modo geral. E um dia até falei com o presidente, está na hora de nós começarmos a proporcionarmos notícias positivas, para que possam mudar tudo isso que vem acontecendo, essa aura que vinha cobrindo o nosso clube. Era lamentável a gente abrir a semana ganhando ou perdendo a equipe, mas já com uma notícia muito ruim, uma notícia negativa, um problema acontecendo, ou dentro do Parque São Jorge, ou dentro do centro de treinamento, ou vazamento de uma notícia, vazamento de uma informação, colocando pessoas umas contra as outras, os políticos, as alas políticas do clube não se entendendo. E engraçado, todos são corintianos. Se acontece no São Paulo, todos são São Paulinos. Se acontece no Santos, todos são santistas. E essas alas brigam pelo poder. Eu não consigo entender. Então, se somos todos corintianos, por que vamos brigar entre a gente, sendo que nós podemos ajudar de alguma forma no crescimento da nossa equipe? Então, isso que está na hora das pessoas perceberem. Eu acho que a política ela faz parte do dia a dia do ser humano. Mas a política em excesso, ela só prejudica.
E os clubes brasileiros vêm sendo muito prejudicados justamente porque não encontram uma estabilidade para que o trabalho possa ser desenvolvido. E nós tivemos realmente muitas dificuldades no ano passado, muito maiores do que vocês imaginam, do que vocês pensam, porque muitas coisas, graças a Deus, nós conseguimos solucionar internamente, lá dentro, tentando assim neutralizar um pouco de todo esse ambiente que estava à nossa volta. O Caio é um jogador que ele pode ser utilizado tanto de lado quanto um pouquinho por dentro. É um garoto que tem muitas qualidades. Eu não tenho dúvidas que ainda tem um espaço para um crescimento, que ele acelere esse processo para que ele possa atingir o seu melhor e buscar aí uma qualificação para que possa vir a lutar pela titularidade da equipe. Ô Dorival, daqui a pouco eu vou te liberar aí, porque agradecer demais o Olavo também. E você, pô, é demais, assim. Escutar você, a gente escuta com tranquilidade, sabe? Podem criticar, podem não concordar com o que você está falando, mas é a sua visão de pacificador, que eu acho que essa é a maior virtude que você tem, é a parte tática. Eu acho que você é muito bom na parte tática. Esse Iago, que está treinando na base aí, você observou ele também? Isso vem do comportamento de vocês todos com o departamento amador, que por sinal, se tem um cara no futebol brasileiro que dá chance para os meninos, acho que você é o maior de todos. Eu gosto, Neto, eu gosto. Eu acho que para mim a maior identidade criada em uma equipe é justamente você provocar oportunidades aos garotos das categorias de base. Eu gosto de fazê-lo, independente da equipe que eu esteja. Na minha primeira equipe, para você ter uma ideia, Felipe Luiz foi lançado justamente por nós no momento complicado do Figueirense, e ele deu uma ótima resposta. Em 8, 10 meses estava sendo vendido para o Ajax. Atrás dele veio o André Santos, que era um meia, nota 3-4, tá, Neto? Um meia, nota 3-4, e nós trouxemos ele para a lateral do Virou campo. monstro. E virou um dos grandes laterais aí do futebol brasileiro, chegando à seleção. Então, assim, eu acho que a identidade de um clube, ela parte e muito de você ter dentro da sua composição jogadores das categorias de base. E isso daí eu vou continuar fazendo. Iago é um jogador muito promissor, mas muito promissor. Um jogador raro de se encontrar, um zagueiro com personalidade, postura, leitura de jogo, um garoto que, se não se perder no meio do caminho, se continuar com a humildade, com trabalho, com entrega, com dedicação, fatalmente será aí rapidamente um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. É um jogador com muito potencial, muito potencial. Cara, que legal. A cada momento a gente percebe, assim, em poucos dias que ele está integrado com a nossa equipe, um crescimento muito grande de um jogador que, com certeza, dará muitas alegrias aí ao torcedor corintiano. Luiz Fabiani, pra gente liberar, Rapidinho. e o Paulo do Vale. Faz rapidinho Só pra liberar. arrematar nessa do Iago, você puxou três jogadores da Copinha, né? O Bahia, o Jacaré e o Gui Amorim. O Bahia e o Jacaré já jogaram em algum momento, seja entrando no segundo tempo ou até como titular. O Gui Amorim e o Iago ainda não estrearam. Você acha que dá pra fazer isso ainda nesse Paulista? O Gui também, como o Iago, está passando por um processo, primeiro, de um ganho de massa, que é fundamental para o crescimento deles, começando a conhecer um pouco mais o que é a vida do atleta profissional, na acepção da palavra. Não que ele já não viesse com isso da base, não é isso que eu estou falando. Eu acho que esse passo à frente, ele requer um cuidado muito grande. É um menino que também promete muito. Nós temos que ter muitos cuidados, mas está evoluindo a cada momento, está crescendo a cada momento. Vai depender único e exclusivamente de cada um deles. Para mim, independe não só das qualidades, independa para um lançamento, independe da idade. Eu não vejo isso, mas sim um amadurecimento, um crescimento e o momento que eu sinta que o atleta já esteja totalmente adaptado a esse novo momento na carreira. Aí sim eu procuro proporcionar a oportunidade, porque quem lança é a base. Nós apenas damos a oportunidade. Por isso que eu gosto de estar sempre olhando
o que está acontecendo nos treinamentos da base, justamente para poder estar acelerando um pouco mais esse processo entre observação, preparação final para um lançamento de um garoto como esse. Dorival, só para fechar, tem jogador do Corinthians até oferecendo recompensa para quem achar o José Martínez. Você vai perdoar o Martínez, até porque me parece que mais do que não aparecer, a falta de comunicação, todo mundo procurou o Martínez e ninguém encontrou o Martínez. Tem perdão ainda o Martínez do Corinthians, Dorival? Estão oferecendo o quê? Você falou? Recompensa? Recompensa. O Carrijo oferecendo R$400 para quem encontrar o Martínez. Ele falou isso, Júlio. Ele falou. Só Carrijo mesmo. Eu vou dar mais R$100, então. Eu não posso dar tanto assim que nem ele. Eu vou dar mais... Não, mas nós estamos aguardando o Martínez aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é lamentável isso. É uma pena que estejamos passando por uma situação. O país dele eu entendo, passando pela situação que está passando, mas não tem nada que justifique uma situação como essa. Profissionalmente, eu acho que os nossos clubes merecem um outro tipo de comportamento. Eu não estou julgando, não. Estou falando de um modo geral de todos nós profissionais. Mas vamos aguardar para ver tudo o que aconteceu. O clube também fazer um levantamento de toda a situação e aí as decisões serão tomadas internamente. Ô, Júnior, obrigado pela entrevista da Rádio Bandeirantes. Obrigado ao Olavo, esse menino maravilhoso. Obrigado de você ter feito e aquilo que você está fazendo para sua carreira. Eu acho que quando você ganha São Paulo, Santos, Corinthians, Flamengo, fazer o que você fez no Ceará, no Figueirense, em todos os times que você passou, o tempo que você está trabalhando, o tempo que você está longe dos seus filhos, o tempo que você ficou longe da sua esposa, da sua família, espero que você fique o mais tempo possível com seu neto, tá bom? E é craque Neto, só pra você saber, tá bom? Puta, desculpa, eu esqueci desse detalhe. Era o único cara que vinha tirar a bola do meu pé, velho. Ele vinha tirar a bola do meu pé. E a bola não voltava nunca mais. Obrigado, viu, Júlio? Aproveite o seu netinho, Neto, viu? Obrigado aí. Obrigado, um abraço a todos aí. E só um detalhe, tá, Neto? Quando surgiram algumas oportunidades logo depois da seleção brasileira, eu não ia trabalhar. Às vezes eu vou numa cidade, em outra, clubes que eu já passei. Dorival, você não quis vir para cá? Não é nada disso. As pessoas que me conhecem sabem muito bem. E quando surgiu o convite do Corinthians, é uma coisa assim interessante, porque eu tinha assumido um compromisso com a minha família que eu não iria trabalhar pelo menos uns 3, 4 meses, até que as coisas acalmassem um pouquinho, desse uma aliviada, pelo momento, pela situação. Eu já tinha falado isso para 3 ou 4 clubes e eles entenderam perfeitamente tudo que tinha acontecido. E é engraçado que quando o Corinthians me procurou, o Fabinho foi lá em Florianópolis e começamos a conversar, eu falei para ele, nem vem, Fabinho, porque eu não vou trabalhar tão cedo. E ele começou a me mostrar várias coisas que estava acontecendo e alguma coisa despertou na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que ir para o Corinthians, porque não é possível ouvir tudo que eu ouvi a respeito da minha pessoa frente à seleção e eu mesmo me questionava, será que é isso mesmo que... E eu mudei de ideia naqueles momentos, inclusive contrariando a eles, aos meus familiares, e eu falei que eu ia assumir o Corinthians. Primeiro, porque era um clube que já tinha me convidado três oportunidades, em 3 oportunidades seria a 4ª oportunidade. E alguma coisa me dizia que eu deveria ir para o Corinthians naquele momento. Então, assim, eu fico muito satisfeito de ter tomado essa atitude. Foi um clube que também completou o meu ciclo aqui dentro do estado de São Paulo, né, trabalhando pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Palmeiras e agora pelo Corinthians. Eu acho que eu
Eu tinha assim uma dívida com as pessoas que me procuraram anteriormente, que nunca aconteceram. E para mim foi um passo muito importante na minha carreira. Não me arrependo em sentido nenhum, ao contrário, tenho só a agradecer a diretoria do Corinthians anteriormente, com o presidente, depois da mudança para o presidente Osmar. Mas agradeço aos dois pela confiança depositada e, acima de tudo, pela oportunidade que me deram de poder estar presente num trabalho como esse. Espero realmente poder entregar ainda mais coisas aqui dentro e vamos fazer de tudo para que possa acontecer positivamente, como já foram esses primeiros meses aí de trabalho. Obrigado, Júnior. Um beijo no seu coração, dá um beijo na família. Que Deus te abençoe. Obrigado. E eu te amo, tá bom? Muito, tá? Fica com Deus aí. Beijo. Muito obrigado, Neto. Tchau, Fica filho. com Deus. Fica com Deus, irmão. Isso. A gente se ama. Vamos pro break. Rede Bandeirantes de Rádio.